Imagine viver em um mundo onde o tempo não existe. Um mundo sem horas, sem minutos, sem a menor forma de medir o que passa entre o nascer e o pôr do sol. Tente imaginar a sensação de acordar sem saber se está cedo ou tarde demais, trabalhar sem qualquer noção de duração, viajar sem qualquer referência de quando você chegaria ou quanto teria percorrido. Agora imagine que um dia alguém olhou para o céu e percebeu que aquilo que parecia caos tinha um padrão, e que esse padrão poderia ser domado. Algo tão poderoso, tão grandioso, que transformaria para sempre o destino da humanidade. Antes de existirem relógios, calendários, ponteiros, até mesmo antes de existirem civilizações, o tempo já estava lá. Silencioso, invisível, mas rigorosamente organizado. Nós é que ainda não sabíamos disso. Como então o tempo foi criado? Quem decidiu o que é uma hora? Por que existem 60 minutos e não 100? Quem dividiu o dia em partes? E por que seguimos até hoje um sistema inventado milhares de anos atrás por povos que nem sequer conheciam eletricidade? A resposta é muito mais antiga e muito mais impressionante do que você imagina. Muito antes dos primeiros impérios, os seres humanos dependiam apenas do instinto e da observação. Eles não sabiam o que era tempo, mas sentiam seus efeitos. Sabiam que os dias tinham uma ordem. Vinha a manhã, depois a tarde, a noite e depois tudo recomeçava. Sabiam que períodos de frio voltavam sempre depois de um ciclo de calor. Sabiam que algumas plantas cresciam apenas em certas épocas. Mas isso não era suficiente. A vida humana precisava mais do que perceber ciclos, precisava medi-los. Para caçar, plantar, migrar, sobreviver, era preciso entender quando fazer as coisas. E foi assim que os primeiros humanos olharam para o céu e perceberam algo extraordinário. O sol se movia sempre igual, todos os dias, no mesmo caminho. Nascia no mesmo lugar, se punha no mesmo lugar, repetindo sua jornada com precisão absoluta. E foi ali que nasceu a primeira forma de tempo. Ninguém inventou o tempo. Ele já existia. O que os humanos criaram foi um jeito de medir o tempo. E esse processo começou muito antes da escrita, muito antes da matemática, muito antes da história. Povos ancestrais marcaram pedras com sombras. Tribos usaram paus fincados no chão para observar quão grande a sombra ficava ao longo do dia. Cada mudança de sombra era um indício de que o dia avançava. E mesmo sem linguagem formal, eles começaram a identificar padrões. O sol estava no ponto mais alto quando a sombra era mais curta. A partir dessa descoberta, surge algo parecido com o que chamamos hoje de meio-dia. Não era ainda uma hora, nem um minuto, mas era uma referência fixa. Essa pequena observação mudaria tudo nas próximas eras. Milhares de anos depois, entre o Nilo e o Crescente Fértil, surge um povo que transformaria a ideia de medir o tempo em algo matemático: os egípcios. Eles perceberam que não bastava saber quando o sol nascia ou se punha. Era necessário dividir o dia em partes menores. Mas como dividir algo que não se pode tocar? Eles decidiram fazer o impensável para a época: dividir o dia em 12 partes. E por que 12? Não tem nada a ver com o sol, e sim com as mãos. Os egípcios contavam usando as falanges dos dedos, e cada mão tinha 12 divisões possíveis. Assim, 12 se tornou um número sagrado, repetido em calendários, constelações, horários e até religiões. Os egípcios inventaram o relógio de sombra, o primeiro instrumento real de medir o
Avançar do dia. Eles demarcavam o chão, calculavam a posição do sol e criavam uma escala rudimentar. Pela primeira vez na história, a humanidade conseguia medir, com alguma precisão, quanto tempo havia passado desde o amanhecer. Mas havia um problema gigantesco. E à noite? Como medir o tempo quando o sol desaparecia? Para isso, eles se voltaram para o céu novamente e observaram que algumas estrelas surgiam sempre no mesmo ponto da noite, no mesmo horário aproximado. Usando constelações, começaram a marcar a passagem do tempo noturno. Criaram relógios de água, as clepsídras, que gotejavam em velocidade constante. De repente, o tempo deixava de ser um mistério e começava a ser uma ferramenta. E foi essa ferramenta que permitiu os egípcios erguerem pirâmides tão perfeitas que até hoje desafiam nossa compreensão. Sem medir tempo, nada disso seria possível. Séculos depois, outro povo mudaria tudo de novo: os babilônios. Eles adotaram o sistema egípcio, mas deram um passo ousado. Decidiram dividir o círculo e todo o céu em 360 partes. E por quê? Porque eles observavam que o Sol dava uma volta completa no céu em aproximadamente 360 dias. Com isso, criaram o sistema sexagesimal, baseado no número 60. E é graças a eles que até hoje usamos 60 minutos e 60 segundos. O mais curioso é que, se outro povo tivesse vencido aquela batalha matemática, você provavelmente viveria em um mundo onde 1 minuto teria 100 segundos e 1 hora teria 100 minutos. Mas a vitória daquela forma de pensar acabou definindo todo o futuro da humanidade. Com o passar dos séculos, gregos e romanos aperfeiçoaram os sistemas de medição de tempo. Criaram relógios solares gigantes, máquinas complexas, engrenagens e até mecanismos que pareciam verdadeiros computadores primitivos, como o famoso mecanismo de Anticítera. Mas nada disso ainda era preciso. As horas mudavam conforme a estação do ano. O tempo não era universal. Em Roma, por exemplo, a hora tinha durações diferentes no verão e no inverno. Imagine viver num mundo onde 1 hora pode durar 40 minutos em uma época e 80 minutos em outra. Para nós isso soa absurdo, mas para eles era natural. Foi só na Idade Média que surge uma das invenções mais importantes da história da humanidade, o relógio mecânico. Torres com sinos começaram a dividir o tempo de forma fixa, uniforme, regular. Pela primeira vez, o tempo passou a ser o mesmo para todos, independentemente da estação. O tempo, antes guiado apenas pelo céu, agora obedecia a engrenagens de metal. Isso mudou tudo. Cidades passaram a organizar trabalho, comércio, feiras, reuniões, eventos, tudo seguindo o tempo mecânico. A ideia de chegar às 9 horas ou começar às 7 horas só existe hoje porque monges europeus precisavam tocar sinos em horários específicos de oração. Sem essa obrigação religiosa, talvez nunca tivéssemos criado o conceito de hora fixa. Mas a humanidade ainda não estava satisfeita. No século XVII, Galileu percebeu que um pêndulo sempre leva o mesmo tempo para oscilar, independentemente da amplitude do movimento. Essa descoberta levou ao relógio pendular, cuja precisão era absurda para a época. Países inteiros passaram a confiar nesses relógios para navegar mares inteiros. Uma pequena diferença de minutos poderia significar um desvio de centenas de quilômetros no oceano. Por isso, medir o tempo com precisão se tornou uma questão de vida ou morte. Mas o momento que realmente mudou tudo ocorreu no século XX,
quando descobrimos que o tempo não é absoluto. Einstein mostrou que o tempo pode se distorcer, se curvar, se esticar, que o tempo passa mais devagar quando viajamos rápido ou quando estamos perto de objetos muito massivos. De repente, aquilo que a humanidade acreditou imutável por milhares de anos se revelou flexível. Hoje, o tempo que você usa no seu celular não depende de pêndulos, nem do sol, nem de estrelas. Ele depende de átomos vibrando sempre na mesma frequência. Os relógios atômicos são tão precisos que erram menos de 1 segundo a cada milhões de anos. E esses relógios estão espalhados em estações pelo planeta, conectados por satélites. Toda vez que você abre um mapa no GPS, ele calcula sua posição comparando diferenças mínimas no tempo recebido de vários satélites. Se esses relógios estivessem errados em apenas alguns milionésimos de segundo, o GPS cometeria erros de quilômetros. Sem relógios atômicos, aviões se perderiam, redes elétricas colapsariam, a internet não funcionaria e o mundo moderno simplesmente deixaria de existir. E tudo isso começou com um ser humano anônimo, observando a sombra de um pedaço de madeira fincado no chão. Quando você olha para as horas hoje, está olhando para a herança de milhares de descobertas acumuladas. Está olhando para o trabalho de povos que estudaram o céu durante a vida inteira, para matemáticos que criaram sistemas que usamos até hoje, para monges medievais que sincronizavam sinos, para cientistas que descobriram que até o tempo pode ser distorcido. É impossível imaginar o mundo sem essa invenção que definimos como tempo. Mas, no fundo, o tempo sempre esteve lá. Nós apenas aprendemos a medi-lo. Se você chegou até aqui, me conte nos comentários qual parte dessa jornada mais te surpreendeu. Você já imaginava que o tempo pudesse ser tão antigo e tão moderno ao mesmo tempo? Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para continuar explorando as histórias escondidas por trás das coisas que parecem simples, mas guardam segredos fascinantes. Até o próximo episódio.